essa moda que surgiu agora, que as pessoas chamam de trend, de transformar fotografia, né, em desenho através da inteligência artificial, ela tem incomodado algumas pessoas e a princípio me incomodou também. Porque eu via que as pessoas estavam fazendo lá uma arte assim, né, que não dava pra ser acreditada pra ninguém. Assim, não foi ninguém que fez aquilo, não tem uma mão humana que fez aquele desenho e expressou aquela figura, aquela imagem através da sua própria percepção, da sua própria visão de mundo. Não tem isso, né? Essa ideia da inteligência artificial e de conseguir fazer arte com inteligência artificial é uma coisa que tem assustado as pessoas, assim. E eu falo de arte, né? Eu estou falando de arte porque é um assunto que me interessa. Mas é claro que isso afeta várias áreas, assim, né, de conhecimento. E, enfim, isso é algo novo, né? A inteligência artificial é algo relativamente novo, assim, né? Não surgiu esse ano, mas é algo bem novo. Mas a automação das coisas não é nova, assim, sabe? Não é nova. As máquinas já têm surgido há um bom tempo. Para substituir, assim, de certa forma, mão de obra humana. E por um lado isso é bom, né? Porque não submete as pessoas a alguns tipos de trabalho que poderiam ser muito mais exaustivos e cansativos e às vezes até mesmo assim, né? Que degradam a pessoa, como trabalhos braçais muito pesados ou coisas assim, né? Que exigem muito do ser humano. E então, por um lado, isso é bom, sabe? Falando de automação em tudo, assim, na indústria. Por outro lado, isso não é bom, porque as pessoas ficam com menos emprego, as pessoas perdem seus empregos para as máquinas, né? E aí vem aquela história de mão de obra especializada, que é o que se precisa cada vez mais, que tem a ver com saber operar as máquinas, né? Ou os computadores. E, enfim, tem tudo isso, assim, que é uma coisa que me preocupa e que provavelmente já preocupou pessoas de gerações anteriores, que provavelmente vai continuar preocupando gerações futuras, de outras maneiras, que eu ainda não sei como, e que profissões vão deixar de existir, né? E outras profissões novas vão surgir. Ok, assim, é isso que estamos vivendo, e é isso que já estávamos vivendo faz um tempo, né? E quando entra na parte de arte, parece que a gente levou um choque, assim, sabe? Acho que agora a gente tá começando a se acostumar um pouco com a inteligência artificial, então eu já vejo muitas pessoas no meu dia a dia falando que usam a inteligência artificial para muitas coisas, para saber onde vai viajar, para saber onde alugar coisas, onde comprar passagens, para saber dar uma informação que um advogado daria, para, enfim, muitas coisas, né?
Então a gente já está se acostumando com isso e a gente tem se acostumado cada vez mais rápido com as coisas, né? Isso é claro, né? É consequência da nossa revolução tecnológica. E eu tô falando isso como alguém leiga, né, no assunto. É só o que acho que quase todo mundo sabe e vê, entende, né? E na arte, a gente ficou um pouco em choque, assim. Eu lembro que quando a inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje, começou a estourar, talvez no ano passado, ou antes, com o ChatGPT e tudo mais, surgiram pessoas que começaram a fazer, né, a popularizar, assim, algumas artes feitas através da inteligência artificial. Então, a pessoa vai lá, dá um comando, fala assim, olha, faz uma imagem de uma pessoa em um campo com um estilo, com traços parecidos com de um artista X, usando as cores X e tal. E aí, quanto mais você domina, assim, a linguagem da inteligência artificial, melhores resultados você consegue, né? E eu até testei, na época, assim, com uma inteligência artificial que não lembro o nome, mas era por aquele Discord. E legal, assim, eu consegui fazer algumas coisas, assim, mas é bem caro de tecnologia, assim, obviamente. É como se você estivesse pedindo pro Google uma imagem, mas essa inteligência artificial, além de ela não só te dá uma imagem pronta, ela cria uma imagem, né? Cria um texto, ela não te dá um texto que já existe. Ou assim, ele recria, né? A palavra é essa. Ele não cria do zero, ele recria, ele copia. E assim, eu naquela época, milênios atrás, né? Eu vi que tinham pessoas que começaram a usar a inteligência artificial para criar obras, assim, para fazer arte, né? Eu tô usando aspas porque eu não sei muito bem o que isso significa, sabe? Né? Afinal de contas. Mas, assim, teve uma que ficou meio famosa, assim, que era uma pessoa, uma mulher, que ela estava usando a inteligência artificial para fazer uma exposição. Ela chegou a fazer exposição com imagens que se assemelhavam muito aos traços do Van Gogh, né? E aí eu vi alguém visitando a exposição e vendo que realmente era uma exposição muito duvidosa, assim, né? Enfim, eu não conheço artista, não conheço nada, assim. Eu só realmente vi as pessoas visitando pela internet e realmente, assim, dava um ar de muito duvidoso. Não parecia feito por uma humana, era tudo muito duvidoso, né? Mas, assim, isso é só um exemplo, né? E, enfim, outros exemplos também são competições de arte. Não é competição a palavra, mas assim, premiações para fotógrafos, por exemplo. E aí teve aquele caso também de um fotógrafo que ganhou um concurso de fotografia usando uma inteligência artificial, ou era um concurso de arte usando a inteligência artificial. E ele ganhou usando a inteligência artificial. E, cara, as pessoas ficaram em choque, porque como assim, né? Como é que você vai permitir que uma pessoa que usou inteligência artificial para fazer uma imagem, uma fotografia, uma pintura, você permite que ela ganhe um concurso de arte, que é para ser feito pelo ser humano até então, né? E aí teve também um outro caso que foi o inverso. Era uma premiação para melhores imagens geradas por inteligência artificial. Ok, é uma categoria para ela, assim. E aí uma pessoa ganhou enviando uma fotografia real. E a fotografia era tão interessante que eles acreditaram que era uma inteligência artificial. E, enfim, também foram reivindicar lá, porque não estava certo, né? E agora, com essa trendzinha de fazer imagem e tal, o que eu tenho pensado de tudo isso, assim, na minha humilde
opinião, na minha humilde vivência. Eu não acho que a inteligência artificial ela é capaz de ocupar todos os espaços que o ser humano ocupa. E essa trend de fazer um desenho a partir de uma imagem, ela é uma coisa que ficou conhecida agora, né? As pessoas gostaram e começaram a reproduzir. Mas esse tipo de coisa já existia antes, né? Às vezes, sei lá, tinham aplicativos, tinham sites que você enviava sua foto e ele transformava em desenho. Isso já existia, né? Só que de outras maneiras, assim, eram mais específicos. É que eu acho que as IAs, elas estão meio que juntando tudo num lugar só. Então você não precisa ir no site específico para gerar imagens em desenho. Não, você pede para ele. E é isso, assim, esse tipo de coisa já existia, né? Mas agora com mais. Existe com mais, assim. Qual a palavra que eu posso usar? A IA é mais inteligente. É mais. Tem mais informações e tem mais recursos. Mas, sinceramente, eu não acho, assim, que a IA ela é capaz de tirar todos os lugares que o ser humano ocupa. Mas sim, eu acho que ela é capaz de tirar alguns lugares, sabe? Por exemplo, tô dando exemplos aqui super leigos, super, assim, pessoais e tal. Design, né? Tem o Canva agora, que é um site que eu conheci na faculdade, mas eu, enfim, conheci como um recurso, né? Como um site que tinha lá imagens para você usar, slides para você fazer. Mas hoje em dia, muitos designers estão usando o próprio Canva para fazer os seus trabalhos. Porque, afinal de contas, né, eu acho que o design, assim, digital e tal, ele é isso, assim, é você saber utilizar programas e fazer imagens daquilo, né. Só que, por outro lado, tem designers que talvez se sintam substituídos por um Canva, por exemplo, né. Porque é um site que já traz imagens prontas, já traz logos, logotipos, figurinhas prontas. E aí, onde é que entra o papel do designer que fazia essas imagens, que montava, que fazia logo para as empresas? Tipo, onde é que fica, sabe? Não sei, eu não sei. É realmente uma coisa nova e que muito provavelmente a gente vai precisar se adaptar. Então, começar a saber utilizar o Canva, saber, enfim, utilizar o conhecimento que você tem, assim, o conhecimento humano que você tem para usar essa ferramenta, né? Então já tem designers que usam Canva e usam mesmo como, assim, um recurso, da mesma forma que tem o, sei lá, o CorelDRAW, o Photoshop, no Canva. E aí você usa. E ok, sabe? E, sei lá, assim, eu não faço isso. Eu não costumo fazer, né? É que eu não trabalho com arte, assim, mas eu não tenho a pretensão, por exemplo, de fazer retratos, assim. Se alguém... Ah, eu sou retratista, eu faço retratos, eu desenho aquarela de pessoas e tal, elas me pagam. Tem gente que faz isso, né? E, de repente, uma pessoa que faz, sei lá, aquarelas de retratos e cobra por isso, ela vai se sentir, caramba, então... Agora a pessoa, ela queria, antes quando ela queria um desenho, um retrato seu para dar pro seu namorado, pra sua mãe, para ter em casa, e ela contratava meu serviço, agora ela vai no site e faz e é isso. É isso, ela não precisa mais de mim. Eu não sei responder isso, sabe? Mas a verdade é que, falando de arte mesmo, assim, que é uma coisa muito difícil, assim, de explicar, por muitas vezes. Mas, assim, falando de arte, eu acho que é uma
é uma das áreas, assim, que não tem como a tecnologia roubar o lugar, assim, da arte. Porque a arte mesmo, ela é expressão humana. Expressão humana. Como é que um computador vai se expressar? Tem isso? Sei. Então, assim, a não ser que o ser humano se permita e permita que se permita ser raso, se permita perder a sua humanidade, a não ser que o ser humano permita que isso aconteça com ele, que ele perca a sua humanidade, que ele perca a sua expressão, que ele perca a sua sensibilidade, que ele perca a sua essência humana, a não ser que isso aconteça, eu não acho que seja possível as inteligências artificiais, a tecnologia substituir o ser humano em todas as coisas que a gente faz, sabe? E isso eu falo com muita simplicidade, assim, com muita humildade e simplicidade, porque o ser humano é social, o ser humano é feito de sentimentos humanos, assim, de sentimentos, de emoções e coisas que nunca vão deixar de existir, sabe? A não ser que a gente permita. A não ser que a gente permita, igual, eu vou dar um exemplo super absurdo, mas eu gosto de dar exemplos assim, muito grandes. Assim, como foi o nazismo, sabe? Foi enfim, uma mistura de fatores de uma sociedade, de um governo que foram permitindo que a mentalidade das pessoas aceitasse, sabe? Aceitasse a desumanização de outras pessoas. Só que isso tem a ver com o ser humano, assim, tem 100% a ver com a pessoa, sabe? Com as pessoas, com o sentimento humano, de a gente permitir ou não, de a gente, sabe, construir humanidade ou não. Então, assim, por mais que eu vá lá e coloque para uma inteligência artificial, inteligência artificial, faz uma imagem, um desenho baseado nessa foto que eu tenho. E aí ele faz uma foto linda, uma foto que um ser humano não faria com tanta perfeição, talvez, sabe? Não faria com tanta, sabe, sem nenhum erro, né? Que às vezes que o ser humano faz, né? Tipo, um exemplo, assim, que pode não ser erro, mas pode ser erro. Um traço perfeito, uma pintura homogênea, as proporções, assim, perfeitas. Beleza, ela faz. Aí ela faz. Mas qual que é o valor que tem nisso? Sabe? Eu me pergunto assim, eu comigo mesma. O que tem de valor nisso? Não sei. É uma pergunta. E aí quando eu penso em uma pessoa, em um trabalho que foi feito por alguém que tem nome, por alguém que tem uma história, por alguém que tem sentimentos de carne e osso, e aí eu vejo o trabalho de uma pessoa que existe, que fez um retrato de uma foto que pediram para ela fazer, eu vejo outras coisas. Eu vejo valor nisso, assim. Eu vejo valor porque tem valor. E o que é valor, afinal, sabe? Assim, ele tem valor. Ele tem uma percepção por trás, uma visão de, talvez, que esse artista teve dessa fotografia e a nenhuma vai ter, assim, sabe? Então, pra mim, assim, essa é uma
uma percepção sobre arte que eu tenho, e que é sobre arte, que é a expressão humana, não sobre decoração, não sobre automação, não sobre contabilidade, não sobre o mercado de trabalho, sabe, da tecnologia, não sobre o mercado imobiliário. É sobre arte, de verdade mesmo, assim. E pra mim é isso. A arte, ela é o que tem dentro do ser humano. E o ser humano precisa de outro ser humano. O ser humano precisa de emoção. O ser humano precisa de arte. O que é muito engraçado, porque no fundo, assim, a arte, os trabalhos artísticos, uma pintura, uma peça de teatro, uma exposição, uma obra de escultura, elas por si só não têm utilidade nenhuma. Elas são inúteis. Talvez sei lá, uma peça de argila, ela possa servir de apoio pro pé de alguém, assim, sabe? Falando de forma mais prática. Esses objetos em si, eles não têm nenhuma utilidade, eles são inúteis. A única utilidade que eles têm é uma utilidade emocional. E pra mim é sobre isso, assim. Então, não. Eu não acho que a IA tem o poder de tirar a capacidade artística das pessoas. E eu não acho que os artistas vão sumir do mundo por causa da IA.